Boa noite, irmãos. Hoje, a leitura do livro Vida através da Morte, a partir desse ponto. Mas vamos aqui pegar um pouquinho antes. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Tendo assim vida em Cristo, podemos agora encarar o pecado em vosso velho e pecaminoso eu, como inimigo. Todavia, um inimigo que não deveria ter domínio, porque libertação isso traz. Para aquele que conhece a total vileza da velha natureza, não há palavras que possam expressar completamente a grandeza da libertação do reino do pecado. Pode haver uma súbita tentação, sim, falhas até, mas o pecado não deverá ter domínio, não deverá reinar. Mas por que o pecado não deve reinar? Pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Toda a história da cristandade e a história de cada crente individualmente comprova a verdade desta afirmação e também do seu oposto. Na mesma proporção que o gratuito favor de Deus por meio de Jesus Cristo é conhecido e desfrutado, esta a libertação da escravidão do pecado e podemos viver uma vida santa. A lei não pode dar poder àqueles que se encontram sob ela, mas pode apenas amaldiçoá-los. Lembrar os irmãos que tiver algum pensamento, comentário, podem interromper. No momento em que você torna o favor de Deus condicional, seja com respeito à lei de Moisés ou os preceitos do Evangelho, você começa pelo lado errado e cedo acabará encontrando nada mais além de miséria e dúvidas. Você dirá: não guardo os mandamentos de Deus como deveria, ou não amo a Cristo como deveria. Será que sou realmente um cristão? Ora, será que é isso? Será que isso é lei ou graça? Está claro que é lei. E a palavra diz que o pecado não terá domínio sobre você, pois você não está debaixo desse princípio, mas debaixo da graça. Certamente não poderá haver santidade de vida, a menos que o coração esteja perfeitamente livre, descansando no desimpedido, gratuito e incondicional favor de Deus. Porventura, ele não me levantou, um ímpio pecador que mereceu o inferno? Não entregou em puro e merecido amor seu filho para morrer por nossos pecados? Acaso não ressuscitou de entre os mortos para a nossa justificação? E não nos deu eterna redenção pelo seu sangue? Será que não temos assim paz com Deus, em conformidade com tudo aquilo que Deus é? Nós estamos identificados com Cristo em todos os méritos de sua morte e mais ainda, vivos nele para Deus?
E não foi isso tudo por graça, livre e absoluta graça, livre e absoluta graça, a graça daquele que não muda? Sim. E agora estou vivo para Deus e posso consi- considerar meu velho homem morto. E eu estou assim, livre de mim mesmo, para viver para Deus. E dispondo de toda a imutável graça para mim. Não estou, portanto, no terreno da lei. E dispondo de toda a imutável graça para mim. Não estou, portanto, no terreno da lei ou das condições para a vida, salvação ou libertação, mas estou absolutamente debaixo de livre e eterna graça. Ó, agora sou livre para servir o Senhor, em verdadeira separação do mal e em completa aversão ao mal. Ó gloriosa verdade! O pecado não terá domínio, não há dúvida, querido crente, de que muitos dirão a você que uma doutrina assim irá levá-lo a pecar do jeito que gosta a sua velha natureza. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ou longe de nós tal pensarmos. A referência é Romanos 6,15. Aqueles que falam assim nunca conheceram que é a graça de Deus, o que é a verdadeira liberdade. Não liberdade para pecar, mas liberdade do pecado. Note bem estas palavras. Não são para aqueles que estão procurando experimentar na prática que estão mortos para o pecado, ou mortos com Cristo e vivos para Deus. No batismo, eles professaram que estão mortos e sepultados com Cristo, identificados com ele na morte. Consideram-se a si mesmos mortos para o pecado, e então assim justificado do pecado e vivos para Deus. Ó, oh, que verdade maravilhosa e quase esquecida. Morte para o pecado, a única libertação do pecado. Mas que libertação poderia existir sem vida em Cristo para Deus? Como pode você andar em novidade de vida se você não tem novidade de vida? Se sua velha natureza estivesse colocada debaixo da lei. Então, com certeza, o pecado teria o domínio. Mas por que Deus deu a você uma nova vida? Peço desculpa aos irmãos, tem uma moto aqui que parece estar dentro de casa. Vamos lá. Mas por que Deus deu a você
uma nova vida, que é um dom gratuito vindo dele, e colocou você em sua própria graça imutável e desimpedida graça. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,15. Longe de nós tal pensamento. Temos certeza de que todos aqueles que gostariam de colocar você debaixo da lei nunca conheceram verdadeiramente o que é a graça de Deus. E não se esqueça de que tudo isso demonstra a ligação que há entre a graça e a santidade prática, ou a justiça no andar. Isto está bem claro no versículo seguinte. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romanos 6,16. Outrora, éramos escravos do pecado, fracos. O pecado, como um senhor de escravos, era um dono completo. Fomos redimidos gratuitamente dessa condição e libertados desse antigo proprietário pela morte de Jesus. Antes era pecado para a morte, a que Senhor obedecemos. Lembrando aqui que é Senhor minúsculo, né? A que Senhor obedecemos? Ao pecado para a morte ou à obediência para a justiça? Será que é para obedecer ao antigo Senhor dos escravos, o pecado que estamos vivos para Deus? Será esse o objeto da graça de Deus? De modo nenhum. Então, será que você pode aplicar o versículo 17 a si mesmo? Você pode, com gratidão, reconhecer a plena verdade de que tenho sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues? Romanos 6,17. Não se esquive desse ponto. Um escravo é levado a fazer aquilo que seu proprietário lhe ordena. Ele não tem poder para resistir, ainda que possa odiar fazer aquilo. Não pode recusar-se a fazê-lo. Você já chegou a conhecer essa terrível escravidão do pecado? Já teve o pecado como seu dono? Já fez coisas que odiava por não ter poder suficiente para Já fez coisas que odiava por não ter poder suficiente para escapar desse cruel Senhor? Graças a Deus, podemos reconhecer que assim foi. E graças a Deus, foi ali que ele nos encontrou. E o que é a forma de doutrina para o qual você foi libertado? Porventura, não foi a morte com Jesus como tipificada no batismo? E você obedeceu-a? Trata-se da identificação com Cristo na morte e nele vivo
entre os mortos. A resposta então, é libertados do pecado, fostes feitos servos ou escravos da justiça. Romanos 6:18. Sim, foi desse modo que você trocou de dono através da morte, do pecado para a justiça. E isso tudo em perfeita graça. Enquanto debaixo do pecado estava livre da justiça, agora, como servos da justiça, estamos livres da escravidão do pecado. Sim, o pecado e a justiça são vistos aqui como dois senhores. O cristão está perfeitamente livre do velho tirano. Assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos 6:19. É bem verdade que o homem usou a própria lei dada por Deus para provar sua culpa, como meio de estabelecer sua justiça própria. Irmãos, estão chegando algum som, tem algum som atrapalhando aí? Podem falar. Tem que falar porque eu não estou na tela do Meet, sim do livro. Acredito que não, Jefferson. Teve algum som, mas não atrapalhou, não. Obrigado, Isaac. Começar de novo esse parágrafo aqui. É bem verdade que o homem usou a própria lei dada por Deus para provar sua culpa, como meio de estabelecer sua justiça própria. E outros podem abusar da graça de Deus como licença para pecar. No entanto, está mais do que claro que o objetivo do Espírito Santo, ao revelar estas verdades de infinita graça, é para que possamos, como vivos para Deus, apresentar nossos membros como servos da justiça para a santificação. Porque, quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Romanos, Romanos 6:20. Sim, era essa a nossa condição, servos do pecado. E, quão profunda a vergonha que caiu sobre nós em todos os terríveis frutos daquela escravidão. Todavia, que imensa mudança. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. Devemos, perdão, que a música está atrapalhando. Devemos notar com cuidado que não há aqui nenhum ensino de melhoria da natureza pecaminosa ou de aperfeiçoamento daquela natureza. Não, pois, morte, não, perdão, não.
pois a morte não é aperfeiçoamento. Porém, o maior de todos os erros acerca deste capítulo é supor que a liberdade do pecado seja algo a ser alcançado. É pela morte, a morte de Cristo, e não por nosso esforço. E nos consideramos mortos com Ele, não é esforço. Portanto, não é servindo a Deus que nos tornamos livres do pecado. Se assim fosse, seria por mérito humano. Acaso não é justamente o oposto? Leia cuidadosamente estas palavras. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. Assim, cada cristão é libertado do pecado e feitos servos da justiça. Romanos 6:18. Não diz que primeiro nos tornamos servos da justiça para depois sermos libertos do pecado. Não pode existir fruto verdadeiro para a justiça até que sejamos libertados do pecado. Estas grandes verdades nos ocuparão, se o Senhor quiser. No capítulo 7, estes são os fatos verdadeiros e solenes. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Que dom! Ó, quão poucos creem nisso. Nada temos para merecer isto. Caso contrário, não poderia ser o dom de Deus. Irmãos, certamente que este é um assunto urgente, um assunto de muita relevância para nós, principalmente aqueles que aprenderam errado, né, no sistema, onde o cerne da questão era o homem, né, eram nossos esforços, méritos. Então, a maioria, né, viveu construindo a casa na areia. E é possível, né, quando o Senhor fala sobre construir a casa na areia, é porque é possível construir. Só que, por mais que ela fique bonita ou grande, um dia ela vai cair. E a queda é muito feia. Então a casa ela tem que ser construída na rocha. A rocha é Cristo. Não é ficar baseado em nossos esforços, em méritos. É uma construção na areia. E cedo ou tarde ela vai cair. E vai haver grande frustração, revolta, descrença. Então é muito importante estas verdades, é importante a gente fazer uma reflexão, sempre bastante cuidadosa em cada ponto, ler até a carta de Romanos de novo, Romanos 6 aí agora que está falando, a gente vai ver cada detalhe, cada versículo, a questão de considerar mortos. A gente aprende muito que já estamos mortos. Estamos mortos para o pecado, e aí vai ficando na cabeça daquele que não leu com mais cuidado todo o texto, que então ele não peca mais. E aí ele começa a ver que isso não é verdade, porque ele começa a pecar, em algum momento ele vai cair, e aí ele passa a não crer mais, não acreditar na palavra. Então é muito importante tomar esses cuidados. Claro que por fé, eu já vou falar isso, nós vamos falar que estamos mortos já para o pecado, vivos para o Senhor, e isso é verdade.
porque isso já aconteceu quando o Senhor morreu na cruz. Então, posicionalmente, isso já está consumado, já está consolidado. Né? Porém, a nossa condição, o nosso caminhar aqui, o nosso andar, ainda, a carne ainda está em nós, melhor dizendo, a carne ainda está em nós. Então, continuamos ainda sujeito à queda. Claro que mesmo se cairmos, ou quando cairmos, será diferente de uma pessoa que não está realmente liberta, ou de que não creu ainda na verdade, ainda está andando em ilusões, em mentiras. Então, por que vai ser diferente essa queda? Porque o pecado não domina mais, ele não reina mais sobre nós. Então, é como a gente costuma falar, né? O cristão que já conheceu a verdade, que já está liberto, ele vai pecar na luz, né? Ele não vai pecar porque ele não resistiu, porque o pecado domina e ele não consegue se livrar mais daquilo dali. Não. Ele agora é liberto, o pecado não reina mais, ele não é servo do pecado, ele é servo de Cristo. Ele chama Jesus de Senhor porque ele é o servo. Então não somos mais escravos do pecado, escravos agora de Cristo e não do pecado. Então, uma vez liberto, liberto para sempre, não tem como mais dizer que o pecado me dominou, eu não consigo me livrar deste mal. Não, então tem alguma coisa errada com a fé, tem alguma coisa errada com a comunhão, tem alguma coisa errada com o entendimento da verdade. Então é importante sempre voltar para a palavra. E a palavra deixa claro: considerai-vos mortos. Considerar. Então o nosso andar aqui, por fé, sabendo que posicionalmente estamos mortos com Cristo lá na cruz, mas o nosso andar aqui é andar considerando. Considerai-vos mortos. Porque em algum momento, claro, podemos cair. Não devemos, mas podemos cair. E aí, é claro, a gente já conhece a passagem lá em João para se arrepender, confessar, né? Arrepender daquilo dali para voltar à comunhão com o Senhor. E que não significa salvação. Salvação é uma coisa, comunhão é outra, filiação é outra. Então são coisas distintas. E é muito importante realmente a gente prestar muita atenção nesse texto, ler, pedir ao Senhor para nos ajudar, para que a gente possa andar na verdade. Qualquer mistura da verdade com um pouco de mentira, aquilo não deixa de ser verdade e passa a ser só mentira. Então, por isso que muitos cristãos andam e vão andar com uma vida frustrada, com muita fraqueza espiritual por conta disso, porque aprendeu muitas verdades ali, mas que estão misturadas. É o leite que a gente falou, acho, na reunião de ontem, né? É o leite falsificado. Então, é leite, mas ele está falsificado. É a palavra de Deus, mas ela está falsificada. Então, não vai adiantar nada. A queda ainda é pior certamente do que uma outra pessoa que não está se alimentando desse leite falsificado. Então, a gente tem que entender esse princípio de se alimentar do leite racional, do leite genuíno, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Uma vez libertos, estamos livres do pecado, né? E temos que considerar mortos para o pecado. É um dia a dia vivendo essa verdade. E aí vem aquele outro verbo de apresentar, né? Então temos que, uma vez libertos, sabendo disso, que temos que nos considerarmos mortos para o pecado, agora vamos apresentar, né, os nossos membros para a justiça, e não mais como antes, né? Não mais para o mal, mas agora vamos apresentar. Então agora uma vida na prática, né? Os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso corpo. Vamos apresentar agora os nossos membros para a justiça, para aquilo que é bom, para aquilo que é honesto, para aquilo que é
louvável, para aquilo que glorifica ao Senhor em primeiro lugar, para aquilo também que é honesto diante de todos os homens. Então, é esse o andar agora do crente liberto, apresentando agora os seus membros para a justiça. E claro, sempre em dependência, em oração, porque sabemos que a fraqueza é muito grande, mesmo a gente conhecendo a verdade, mesmo sendo salvos, mesmo tendo o Espírito Santo habitando em nós, a fraqueza é muito grande. Então é importante sempre estar vigilante em oração e para que o Senhor nos ajude a apresentar os nossos membros para a justiça e não mais para as coisas passageiras, porque começa apresentando para coisas que não é pecado, mas coisas ilícitas ou não convenientes, de repente alguma falha, alguma coisa que é até aceitável, que não tem nenhuma lei ali dizendo sobre aquilo, ou talvez é aceito ali naquela sociedade, mas que nós sabemos que aquilo pode não ser bom, né? E com o tempo, se a gente ficar se alimentando daquilo dali, a gente pode realmente cair num pecado, um pecado mais grave, um pecado até para a morte, por conta de coisas lícitas, mas que não eram certamente convenientes, e mesmo assim, né, adotamos a prática sem perceber que aquilo no futuro podia trazer algum malefício. Então é importante sempre essa atenção à vigilância, né? O adversário, sabendo que nós já somos salvos, somos libertos, e como nós somos hoje, temos o conhecimento da verdade, ele vai vir de forma bem sutil, né? Trazendo coisas permitidas, lícitas, mas que, na realidade, elas mais alimentam a nossa carne do que o nosso espírito. Então, é importante tomarmos, né, cuidado. Capítulo 7. Duas naturezas em conflito. Então, Jefferson, vamos deixar para a próxima, né? Ficamos de ficar só até as 21 hoje, não é isso? Quando a gente, por mim, eu estou em paz, irmão. É que quando a gente começa, né, a falar das coisas do Senhor, a gente. Tudo... Mas acho que, se os irmãos quiserem, a gente pode ir também até mais um pouquinho. Não tem problema, não. Os irmãos, quem sabe? Eu acho que quando eu falei anteriormente, todo mundo decidiu que sim, Ah, então, tranquilo. porque, né, como falou, não estava nem muito programado, né? Ter essa questão de Sim, sim. eleições, amanhã muita gente vai acordar mais cedo, sei lá. Bem Eu lembrado. acredito, eu acredito que só uma hora de leitura já é suficiente, entendeu? A gente até muito assunto a gente termina, pelo menos eu, termino não compreendendo muito, mas fica a critério dos irmãos. Eu acredito que leitura, se a gente for um pouco menos tempo, ela termina tendo muito mais resultado do que leituras muito longas. Termina que pode dar sono, a nossa carne, como eu falei anteriormente, a carne ainda está aqui, ela é fraca, a gente termina não absorvendo muito e ficou muito, às vezes, uma perca de tempo do que aproveitar realmente mais. Então, às vezes, um pouco com qualidade é melhor do que o muito com menos qualidade. Eu acredito que a gente pode, quando for leitura, até diminuir um pouco o tempo. A gente pode aprender mais do que leituras muito longas, ainda à noite. Muita gente trabalha o dia todo e fica com muito sono. E termina que não assimila quase nada. E termina que pode trazer depois até uma frustração quanto a isso. É só uma opinião, mas depois os irmãos decidem o que fica melhor aí. Se os irmãos quiserem continuar também, por mim, tudo bem. É, quem está aqui, além de você, eu e Isaac, é o irmão Irlan, irmão Renan. Então, a gente como foi já acordado, né?
para a gente terminar agora. Acho que pode. Nossa, até que tem uma música aqui de paredão que, quando inicia, tira a minha concentração. Mas vamos lá. Então, a gente pode deixar o capítulo 7 ao próximo sábado, se eu permitindo. Então, a gente dá início a este capítulo 7, né? Duas naturezas em conflito. Só vou tirar uma foto aqui. Ok, irmãos, graças ao Senhor, mais uma leitura. Irmão Irlã, você pode agradecer? Posso sim, irmão. Eu tiro a gravação. Certo.